Flamengo segue muito forte por Marcos Leonardo e está se aproximando de acordo salarial com o jogador. A gente vai falar tudo no vídeo de hoje. Tem também a janela não acabou. BAP deu papo e a torcida do Flamengo fica maluca com a cereja do bolo, podendo até ser anunciada antes do jogo contra o Grêmio pela Betano. A gente vai falar também sobre isso no vídeo de hoje. Também sobre Lucas Paquetá, que muita gente vem falando sobre ele ser uma possibilidade. A gente vai dar os detalhes aí, se há ou não alguma condição de Paquetá ser anunciado pelo Flamengo nessa janela. E tem também o impossível acontecendo, o Inter sendo punido pelo calote. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a preparação pro jogo de domingo contra o Grêmio. O Flamengo treinou nessa sexta-feira, teve entrevista do Saul, teve o Arrascaeta recebendo uma placa lá por ser o maior assistente da história do Brasileirão, ganhou uma placa e uma batuta lá de maestro, muito maneiro. E também teve a coletiva lá do Saul, como eu acabei de falar, e o Flamengo continuando aí essa preparação. Tem uma preocupação grande aí em relação ao Jorginho, que não vem treinando nos últimos dias junto com o grupo, sentiu um desconforto muscular na coxa, está sendo reavaliado e se ele mantiver essa dor que ele está sentindo, esse incômodo, é bem provável que haja esse controle de carga contra o Grêmio. Não existe lesão detectada, então caso ele não jogue vai ser para preservar de uma lesão mais grave, e eu concordo totalmente. O Jorginho tem jogado aí partidas consecutivas e tem que dar um descanso mesmo pro maestro do Mengão, junto com a Arrascaeta, um dos maestros principais aí do elenco. Então, existe aí essa possibilidade do Jorginho ficar de fora da partida. Quem tá muito confirmado é a Nação, porque tá com os ingressos esgotados, 64 mil ingressos, 60 mil ingressos vendidos, 64 mil pessoas devem lotar o Maracanã. Jogo que vai ter também a festa da Betano, com os mosaicos, com as ações lá, os escudos que eles vão distribuir para a torcida. Vai ter show no intervalo. Entre os nomes que vão fazer show tem o Alexandre Pires e também tem um boato aí de que a Betano pode fazer um anúncio de um jogador e tudo mais, mas isso tudo hoje está na base da especulação. Mas a gente tem novidades aí sobre possíveis jogadores. Tem o BAP falando que a janela não acabou, então o Flamengo tá correndo atrás ainda de fazer pelo menos mais uma contratação de impacto até o fim da janela, e a gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes da gente continuar falando aqui sobre as novidades do Mengão, eu vou lembrar vocês aqui, ó, da Eroste.com.br. Eroste Company é parceira nossa aqui no canal. Chega lá para você ver simplesmente as camisas com as estampas mais maneiras que existem, não só do Flamengo, como do futebol brasileiro em geral. Tem hoje aqui, ó, tô com a do Pet comemorando em 2001, uma das minhas estampas favoritas, mas tem Vini Júnior, tem Adriano Imperador, tem Pedro Queixada, tem todas as estampas mais maneiras, tem Bruno Henrique fazendo chororô. Então, ó, chega lá, aplica o cupom LUCÃO10 para você ter 10% de desconto em qualquer compra por lá, beleza? Além disso, tem lá no meu Instagram também, se você for no post fixado para concorrer a uma camisa sorteio na semana que vem. Vamos lá, vamos seguir aqui com as notícias, porque tem informação da convocação do Carrascal. A seleção colombiana divulgou lista de convocados para a data FIFA de setembro. Entre os nomes está o meia Jorge Carrascal do Flamengo. Portanto, é o primeiro a desfalcar o Felipe Luiz durante essa data FIFA, além de Alexandro, que foi convocado, mas ele foi desconvocado. Então, a tendência aí é só jogadores assim de outras seleções, né? Porque do Flamengo de brasileiro, a princípio seria só o Alexandro, a não ser que tenha mais alguma substituição aí, mas a princípio só
o Alexandro, que não vai ser mais, então Carrascal, provavelmente teremos convocações na seleção uruguaia também. O Pulgar tá machucado, então não vai ser convocado para o Chile, e o Rossi não é convocado, eu não entendo como, mas ele não é convocado para seleção argentina. Enfim, a gente segue acompanhando aí para ver qual vai ser aí a proporção dos desfalques na data FIFA. E agora vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de demissão no Flamengo. O diretor da gestão passada, que era o responsável pelas contratações, junto com o Marcos Braz, mas era o cara que fazia ali parte das negociações também, que é o Bruno Spindel, foi demitido do Flamengo, não faz parte mais do quadro da diretoria do Mengão. Toda a sorte do mundo, ele fez muito boas contratações, algumas nem tanto assim, mas a gente sabe que não era simplesmente decisão dele também. Dentro do que era esperado dele, ele fez um bom trabalho, então toda a sorte do mundo para o Bruno Spindel, que pelo que é dito era um cara muito competente nesse sentido aí de elaborar os contratos, então era um cara que sempre fez bons contratos para o Flamengo, então a gente deseja sucesso ao Bruno Spindel na carreira dele. Mudando de assunto mais uma vez, tem uma entrevista que o Samuel Lino deu à Flamengo TV e foi questionado sobre como é jogar com o Arrascaeta, e ele deu aí uma declaração comparando o Arrasca ao Griezmann, seu ex-companheiro lá no Atlético de Madrid. Mesma coisa de jogar com o Griezmann. E aí deu uma risadinha, muita qualidade, acho que são bastante parecidos, só que um tem perna esquerda e outro direita. Arrascaeta é fácil de jogar com ele, muito simples, jogador muito inteligente, se nota dentro de campo muito fácil. Eu gosto bastante de jogar com ele, porque faz sempre bastante tabela, gosta de se aproximar para jogar. O ponto mais forte para mim é a inteligência e a experiência. O Arrascaeta pensa muito na frente, que às vezes ele fica dando até uns passes na frente e eu falo, não, dá aqui a bola no pé, e ele quer dar o passe lá na frente para eu correr. E aí deu mais uma risada. Tá aí o Lino falando o que a gente vê nos jogos, que é realmente o Arrascaeta pensando muito à frente dos outros, muito mais rápido no raciocínio e com passes muito precisos. Então o Arrasca é gênio, é maestro, e o Flamengo tem que dar um jeito de segurar ele. Ele quer. A questão aí é que o Flamengo ainda não procurou para renovar de fato. Não sei se o que ele pediu é alto demais. Também não sei se o que ele pediu é longo demais e o Flamengo está discordando nesse sentido. Mas resta ao Flamengo ir atrás, chegar a um acordo e garantir agora a renovação do Arrascaeta. Pelo menos essa é a minha opinião. Comenta aí a sua sobre esse assunto. Eu sei que ele com o Lino e o Arrasca também com os outros integrantes ali no meio campo, o Jorginho e o Saúl, estão se dando muito bem e o Flamengo tá jogando demais. E agora vamos falar do estádio, que foi dado mais um passo gigantesco aí para a construção do novo estádio do Flamengo, que foi a assinatura do compromisso de compra do terreno do gasômetro. Ontem o BAP esteve lá com o prefeito Eduardo Paes, assinaram um compromisso sobre o projeto, na verdade, de compra. A compra já foi efetuada, e aí o Flamengo soltou uma nota. O Clube de Regatas do Flamengo, município do Rio de Janeiro, comunicam que o Flamengo permanecerá com o terreno do gasômetro, providência que foi formalizada em termo de compromisso com a anuência do município. Hoje pela manhã, no Palácio da Cidade. O clube seguirá, portanto, com os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto, etapa essencial para garantir a sua realização futura. Esses estudos, iniciados há pelo menos 8 meses pela atual gestão do Flamengo, promoveram avaliações técnicas e econômicas conduzidas por empresas e consultorias especializadas tais como a FGV, a Arena Venues Mais Events, Soloeste Engenharia Limitada e a Econ. Em razão da necessidade de seu aprofundamento, foi também acordado entre as partes a prorrogação dos prazos necessários à execução do projeto, bem como ajustes de obrigações assegurando segurança jurídica e plena continuidade da iniciativa. Flamengo e município seguem alinhados e comprometidos em viabilizar a proposta em benefício da cidade, dos sócios do clube e de seus milhares de torcedores. Tem um ponto importante aí na fala do BAP, quando eu estava lá na sala com o prefeito, que é: continuamos comprometidos com a construção do estádio, porém, sempre também comprometidos em não atrapalhar
o desempenho do futebol do Flamengo. No sentido de, não vamos prejudicar o orçamento do futebol para que o estádio seja construído. Então, por isso é que há esse estudo de viabilidade, esse estudo econômico para que todo orçamento, toda necessidade de captação de capital para o estádio não influencie no futebol e o futebol continue forte e vencendo muito em paralelo, que as duas coisas aconteçam juntas e isso é primordial para o sucesso do Flamengo. Então não adianta ter o estádio se no campo o time não tiver a força suficiente para o estádio ser construído e ter sucesso, ter público por lá, o time tem que estar bem também. Então tem que ter um balanceamento entre os dois lados e é nesse sentido aí que foi a declaração do BAP, que finalizou dizendo que a janela não acabou. A gente vai falar sobre isso já quando a gente entrar no mercado da bola. Deu o que falar, a torcida ficou por conta ontem com ele, agitada com essa possibilidade aí de anúncio de mais um reforço até o fim da janela. Mas antes a gente vai falar aqui do impossível acontecendo. Os caloteiros foram punidos. A CNRD acordou de um sono profundo e resolveu punir o Inter pelo calote no Thiago Maia. Internacional condenado nessa sexta-feira na CNRD no processo que sofreu do Flamengo. Rubro-negro cobra do Colorado valores de parcelas da venda de Thiago Maia que os gaúchos não pagaram até o momento. Na verdade, não pagaram nenhuma, né? O acesso à sentença, que foi o Vene Casagrande que trouxe essa notícia, foi a seguinte: condenar o Internacional a pagar €1.472.588 né, ao Flamengo por inadimplemento ao contrato. Condenar o Internacional a pagar R$51.211 ao Flamengo ao título de custas processuais. Declarar que o Internacional deve pagar ao Flamengo as demais parcelas previstas no contrato, sob pena de aplicação de sanções na forma do CNRD. Então, não está muito claro aqui se essas parcelas adicionais são no prazo que já tinha sido estabelecido ou se, por eles terem atrasado as iniciais, eles terem que pagar as restantes agora. E normalmente isso acontece, tá? Isso normalmente fica em contrato que se uma atrasar, eles têm que pagar o montante completo logo em seguida. Vamos ver. E porque se isso acontecer, o Inter, se já atrasou as parcelas iniciais, vai acabar atrasando esse complemento também. Então, vamos ver no que vai dar. E aí, para finalizar, condenaram o Inter a pagar R$467 mil aos patronos do Flamengo a título de honorários advocatícios. Então, tem mais aí essa multa adicional como honorário advocatício. O Internacional ainda pode recorrer. Apesar da vitória, o Flamengo não está satisfeito porque entende que o órgão da CBF demora mais para avançar nesses processos. Como o Inter provavelmente vai recorrer, a tendência é que demore para ter um desfecho, por isso os dirigentes rubro-negros estão insatisfeitos. Essa é uma reclamação também do Cuiabá, que tem mais de 50 milhões a receber no total de dívidas de alguns clubes da Série A. E aí a gente fala, quando isso vai para a FIFA, que é uma transferência internacional, o caminho é direto na FIFA. E a FIFA, muito mais rapidamente, de uma forma, como se diz no juridiquês, muito mais célere, dá respostas e acaba punindo logo de cara, normalmente com transfer ban. E aí depois força o time a pagar o que está atrasado. E no Brasil, ó, quanto tempo já está rolando aí essa questão do Thiago Maia. E é muito isso aí que o Flamengo vem conversando até com o Samir Chaldi lá da CBF para tentar, dentro desse programa aí da entrada do fair play financeiro, ter um mecanismo que já faça com que o time seja punido de forma mais rápida quando atrasar algum pagamento e não houver nenhum tipo de acordo. Então, a gente fica aí aguardando qual vai ser o desfecho, porque apesar da condenação, a gente sabe que pode haver e deve haver, o Inter deve recorrer, e isso aí deve se arrastar por algum tempo, ainda mais. Então vamos agora passar para o mercado da bola, que tem muita coisa para a gente falar, muita novidade boa, como eu já dei um iniciozinho bem no começo do vídeo, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus.
que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá pro mercado da bola agora, começando com o Shola. O nigeriano da base do Flamengo tá indo jogar lá no Dinamo de Kiev da Ucrânia. Corajoso, hein? Tá indo jogar lá na Ucrânia, o Flamengo vai manter um percentual do jogador de 20 anos, porém, até o momento não foi divulgado se o Dinamo vai pagar algum valor pro Flamengo, que percentual é esse que fica. São algumas negociações aí que acabam não aparecendo, não surgindo muita informação a mais, mas eu vou continuar tentando apurar aí e qualquer novidade que eu tiver, eu trago aqui pra vocês, beleza? E agora também tem a confirmação do empréstimo do Vitor Hugo pro Santos. O Flamengo vai emprestar o Vitor Hugo pro Santos até o fim de 2026, 1 ano e meio aí de contrato de empréstimo. O Flamengo tem uma certa segurança, porque tem contrato com o jogador até o fim de 2028, então tem aí depois do fim desse contrato ainda mais 2 anos com o Vitor Hugo. Eu acho uma boa, porque se ele despontar por lá, o Flamengo acaba tendo aí um jogador se valorizando, com mais minutos de jogo, e aí podendo ter ou uma venda ou de repente ele desponta, joga muito lá e volta para reforçar o Flamengo. Então acho uma boa sim, vai ser um empréstimo até onde a gente saiba sem custos, com o Santos arcando com o salário integral do jogador. Também existe a informação de que o Corinthians tentou levar o Vitor Hugo por empréstimo também, só que o Flamengo priorizou negociar com o Santos por conta aí do histórico recente com o Corinthians, que não é muito bom, a relação não é muito boa, Corinthians dando aquele princípio de calote com o Mateuzinho, o Flamengo só recebeu depois com as garantias bancárias, financeiras, né? Só o fiador, que foi a Brax, que pagou o Flamengo, e aí também acabou que o Vitor Hugo preferiu ir para o Santos, porque ele levou muito em conta essa questão aí de poder jogar com o Neymar, e aí Vitor Hugo sendo emprestado ao Santos até o fim de 2026, 1 ano e meio como jogador do Santos. Tem agora o panorama aí dessa janela até agora, que é a saída de Matheus Gonçalves indo para o Al Ahly vendido, Lohan emprestado, entre aspas, mas com uma obrigação de compra indo para o Pisa da Itália, obrigação que vai ser ativada a partir do momento que o Lohan jogar pelo menos metade dos jogos como titular, então tem essa questão aí também. E o Vitor Hugo agora indo por empréstimo ao Santos. Até onde a gente saiba, nesse momento, não existe uma opção de compra nem obrigação por parte do Santos. Então, Flamengo cedendo o Vitor Hugo para ter mais minutagem e mais tempo lá no Santos. E a gente continua acompanhando porque o Flamengo tem ainda vontade de negociar Michael e Juninho ainda nessa janela. A gente nem conta mais com o Pablo zagueiro, porque o Flamengo já tá querendo negociar ele faz tempo, não aparece ninguém disposto a pagar o salário dele, e ele também não parece incomodado com a situação, ganhando o que ganha no Flamengo, e de certa forma tem razão, a culpa foi o Flamengo ter contratado o jogador, tá lá encostado ganhando os seus 600 mil, e é complicado, né? Enfim, vamos mudar de assunto agora, vamos falar de Andreas Pereira confirmado no Palmeiras. Ele que deu uma declaração aí falando que o Palmeiras é o maior vencedor do Brasil, dando muitas declarações sobre o CT do Palmeiras. Não acho que em nenhum momento foi desrespeitoso com o Flamengo, não. Tem muita gente repercutindo muito as falas dele aí. O que ele falou mais foi, olha, eu vim porque o Palmeiras demonstrou muito interesse, isso fez muita diferença pra mim, e fez com que eu me motivasse a vir pra cá, etc e tal. E de fato, o Palmeiras insistiu, ficou em cima, tentou, foi na última janela, não conseguiu, voltou nessa janela, conseguiu um acordo até melhor. Acho que o preço que o Palmeiras conseguiu levar o Andreas Pereira de 10 milhões de euros foi um grande negócio pela bola que o cara joga. Então,
foi uma grande contratação e a gente aqui, acho que o Andrés Pereira teria até vaga no elenco do Flamengo. Não acho que ele seria titular hoje, o Saúl e o Jorginho estão jogando muita bola. Quando o Pulgar voltar, não tenho nem certeza de, dependendo como o time tiver, que ele vai ser titular absoluto de novo, porque o Saúl tem feito um papel ali muito legal de marcação, inclusive, então acho que o Andrés Pereira, se chegasse, não tinha vaga garantida, não. Inclusive, acho que seria reserva. Mas, de qualquer forma, não acho que seja pra gente ficar também repercutindo muito, dando muito ibope. Deixa o cara lá, deixa ele jogar o futebol dele lá, ele é muito bom jogador, espero que não jogue tanta bola nem contra o Flamengo, nem nesse Brasileirão, nem momento nenhum, porque o Palmeiras é rival direto do Flamengo, mas não por nada pessoal com o Andrés Pereira, espero que ele tenha sucesso na carreira dele. E águas passadas, não vamos continuar repercutindo nada do Andrés Pereira aqui, porque ele não tem mais nada a ver com o Flamengo, a não ser um passado, e falo dele hoje aqui, porque chegou-se a cogitar a volta dele pro Flamengo nessa janela, mas agora já tá finalizado, tá no Palmeiras, fim de assunto Andrés Pereira aqui no canal, fechou? Vamos pra próxima aqui, que é a questão aqui da fala do BAP durante a assinatura lá do compromisso do projeto do estádio, e aí um vídeo que anunciou a compra em definitivo do terreno do gasômetro. O presidente BAP aproveitou para tranquilizar a torcida e avisou que o clube ainda se movimentará nessa janela de transferências. E aí falou bastante, falou daquela questão ali de não prejudicar o futebol com o orçamento do estádio, etc e tal, falou, e no fim deu a fatídica frase que rendeu aquele videozinho de 4 segundos que eu soltei até no Instagram, também no TikTok, que é: nação, vamos por mais, que a janela não acabou ainda. E aí, meu irmão, depois que ele falou isso, já explodiu. Todos os rubro-negros, já é o Paquetá que vai ser anunciado pela Betano antes do jogo contra o Grêmio. É o Marcos Leonardo, que a gente já vem trazendo aí, que negocia, e tem novidade, daqui a pouquinho vou trazer aqui pra vocês. Então, começou um falatório aí, uma boataria. E assim, eu não tenho informação direta de ninguém acertado 100% para ser anunciado já antes do jogo contra o Grêmio, tá? O que eu tenho de informação é que o Flamengo tem essa proposta já entregue para o Al Hilal para empréstimo do jogador. A gente não tem informação sobre os detalhes de opção de compra, de qual seria esse valor de opção de compra, de qual seria o valor pro empréstimo em si, porque normalmente com esses jogadores mais valorizados, mais jovens, o clube paga um valor X para ter ele por empréstimo. O Flamengo gosta de esse valor que paga pelo empréstimo ser abatido na opção de compra e aí o time decidir durante a estadia dele, o período jogando, para comprar ou não. Então, nesse momento, o Flamengo está tentando chegar a um denominador comum com o Al Hilal, porém, com o jogador, o Flamengo se aproxima muito de um acerto salarial. Ele ganha hoje lá 5 milhões de euros por ano. Não se assuste tanto assim. É alto, mas não é tanto. 5 milhões de euros por ano, que equivale aí a 31 milhões de reais por ano, que dá cerca de 2,6 milhões de reais por mês. Ele está aceitando cair essa pedida um pouco. O Flamengo está oferecendo cerca de 1,8 a 2 milhões de reais por mês para o Marcos Leonardo. Ele está chegando aí num ajuste, num acerto para fechar aí os valores de salário. E o Flamengo está usando como justificativa, como motivo aí para ele fechar, como argumento, principalmente a questão do holofote e de uma grande possibilidade dele, inclusive, ser convocado para a seleção no ano que vem na Copa do Mundo. Já pensou? Os dois, ele e o Pedro, deslancham e fazem parte aí do elenco do Brasil na Copa de 2026? É totalmente possível, porque o Flamengo é o time mais visado aí do Brasil, deslanchando, cada vez mais bem treinado e mais entrosado. Se o Marcos Leonardo chegar, tem tudo para fazer o time do Flamengo ficar ainda mais forte e aos pouquinhos, passo a passo, o negócio está avançando. Não pode ser tão aos pouquinhos assim, porque a janela fecha
terça-feira, dia 2, então a gente continua acompanhando, mas existe sim. E essa que eu tô passando, esse status, é a informação que eu tenho até o momento. Conforme a gente, cada minuto que passa, isso pode estar avançando mais e quem sabe não haja esse anúncio aí pré-jogo da Betano ajudando em uma contratação aí de impacto, como vem sendo falado aí nos bastidores. A informação que eu tenho é sobre esse avanço com o Marcos Leonardo, mas vamos acompanhar. Lembrando que o inicial disso tudo não foi boato. O inicial foi o Lauro Jardim no Globo dizendo que a Betano poderia trazer uma contratação aí pro Flamengo e a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade traz aqui pra vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!